E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então para a nossa segunda aula aqui do projeto Mude Sua Vida dentro da matéria de Direito Administrativo. Qual que é o nosso objetivo? É pegar alguns tópicos aí que são importantes, que servem de base para o estudo e vir, ó, bem do nível basicão mesmo, bem daquela parte inicial para formar uma base bacana. Você que está começando a estudar vai pegar aí alguns conceitos legais, que a gente já trabalhou inclusive, né? Vai pegar umas partes bem suaves para já não chegar e jogar a matéria toda de uma vez. Você que já estudou um certo tempo também, vai refazer alguns conceitos que às vezes a gente vai estudando e eles acabam ficando perdidos no tempo. Então o nosso objetivo não é aprofundar, não é fazer nada assim muito pesado. É realmente pegar aquela parte que é a mais importante, ó, preparar o terreno para aí futuramente vir colocando bastante coisa pesada em cima. Vamos lá? Vamos lá. Na primeira aula a gente trabalhou um pouquinho aí acerca de alguns conceitos muito importantes do direito administrativo, falamos das fontes, falamos então dos poderes da República, também chamado de poderes do Estado. A gente entendeu como funciona o direito administrativo. Tem um tópico que ele é muito importante, que é esse que a gente vai dar uma trabalhada agora, porque ele por si só cai muito em prova. Mas ele é importante não só por isso, é porque nele nós iremos aprender algumas coisas de como a administração pública funciona, que a gente vai usar aí por todo o restante da matéria. Então, isso que a gente aprende aqui é fundamental. Não só pelas questões desse tópico, que tem questões dele mesmo, muitas inclusive, mas porque é um tópico que ele nos traz alguns conhecimentos que a gente vai usar para frente. Então, se a gente não faz uma base boa aqui, lá na frente sente falta. Começa a cair em pegadinha. Então, vamos fazer uma base legal aqui para deixar o assunto, ó, fechadinho. Vamos conversar um pouquinho, então, acerca da organização da cerca. Vamos conversar, então, aqui, ó, sobre a organização da administração pública. Professor, como assim organização da administração pública? Nós vamos ver como a administração pública é organizada, como ela é formada. Aqui no Brasil, nós adotamos a administração pública em sentido. Aqui no Brasil, nós adotamos a administração pública em sentido formal ou subjetivo. O que é isso, professor? Sentido formal ou subjetivo. É o seguinte, quem é a administração pública no Brasil? A administração pública no Brasil são apenas aqueles entes definidos em lei. Não é qualquer pessoa quem exerce uma atividade administrativa. De acordo com esse critério aqui, ó, a administração pública são apenas aqueles entes definidos pela legislação. Vou colocar a lei aqui, que a gente pega um pouquinho da Constituição Federal, nós temos um decreto também que trata dessa parte. Então aqui, a administração pública é um rol taxativo. É um rol que engloba apenas aquelas pessoas previstas em lei. Tem um outro critério, que não é o critério adotado no Brasil, que é o critério material ou objetivo, que ele fala que a administração pública reflete a própria atividade administrativa, é um critério mais amplo. Não é o critério que a gente vai estudar nesse momento. Aquele critério às vezes é perguntado em prova, só o que ele diz, mas não é o adotado no Brasil. No Brasil, esse aqui, ó, apenas aqueles entes que a lei define são considerados administração pública. O que significa isso, Thales? Significa que no Brasil, a administração pública representa um rol taxativo. O que é isso, professor? Taxativo. Taxativo é quando a lei vem e fala todas as hipóteses. Não dá para aumentar esse rol. Tem um outro rol que chama exemplificativo. O exemplificativo é quando a legislação nos dá exemplos. Ela chega e fala, olha, tem 3 casos, mas né, pode ter outros. Aqui não. Aqui é o taxativo. A lei taxa. Ela diz expressamente quais são as hipóteses e não é admitida nenhuma outra. Então, nós temos um rol taxativo que define quem é a administração pública. Beleza? Beleza. Vamos entender como ela funciona? Vem cá. A gente pega aqui a administração que tem o seu conceito dentro da própria Constituição Federal e também tem o decreto 267, que ele é usado em âmbito federal e por um paralelismo a gente usa também nas outras esferas. Mas para resumir, para simplificar, olha só quem nós consideramos como sendo a administração pública no Brasil. A administração pública no Brasil são apenas 8 entes. Tá ligado esse rol taxativo que eu falei aqui? Vem cá. Tá ligado esse rol taxativo? Ó, são apenas esses 8 entes aqui e pra gente, nesse momento, nenhum outro engloba. Então, a administração pública, ela pode ser dividida, primeiro, em administração pública direta. Thales, como assim administração pública direta?
Na administração pública direta, tem aí no teu materialzinho também, nós temos 4 pessoas, que é a União, que são, né, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. União, Estado, DF, município. Aqui nós temos o poder público. Aqui nós temos as pessoas que efetivamente vão prestar os serviços públicos, que têm o poder público em mão, que é a União em nível nacional, os estados que têm um caráter regional e os municípios em caráter local. O DF, ele pega um pouquinho da competência do estado, do município e junta elas. Ele é meio esquisitinho mesmo. Mas aqui a administração direta é quem efetivamente tem aquele poder em mãos para prestar o serviço público. Só que, cara, é um abacaxi muito grande para descascar sozinho. Sabe o que a Constituição Federal permite? A Constituição Federal permite que eles criem os entes da administração indireta. Olha como funciona. Por meio de lei, a gente vai ver já já como isso aqui funciona, por meio de lei, os entes da direta vêm aqui e criam esses entes da indireta. Sabe quem são eles? São 4. Nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Então, qualquer um desses 4 pode criar qualquer um desses 4 aqui embaixo. Nós temos então, ó, autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Beleza. Então, quando a gente fala da administração direta, são esses 4. Indireta, são esses 4 aqui. Cuidado, tá? Para não cair em questão boba, que fala que, por exemplo, que a autarquia integra a administração direta. Não, não integra, não é assim que funciona. Aí até aqui tá fácil, né? Até aqui é tranquilo, é uma parte bem de boa da matéria. O problema é quando muitas vezes a banca usa sinônimos. Ela começa a utilizar sinônimos para essa galera aqui. Aí tem que tomar uma cautela. Olha só, nós podemos chamar aqui os entes da direta, primeiro sinônimo, ó, de entes federados. De entes federados. Então, quando fala para você ente federado, está falando, na verdade, dos entes da direta. É um sinônimo de administração direta. Eles podem ser chamados também de entes ou de pessoas políticas. De entes ou de pessoas políticas. Pessoas políticas, entes políticos, tanto faz. E tem um último. Eles também podem ser chamados de administração pública centralizada. Então, quando a banca utilizar aí contigo qualquer um desses termos, ela está falando da administração direta. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Se ela chega e usa o termo, por exemplo, pessoas políticas e exemplifica como autarquia, está errado. Cuidado com essa parte. Aí um outro sinônimo que a gente encontra aqui para indireta, que são 2, são os seguintes. Ó. Nós podemos chamar aí os entes da indireta, primeiro, de entidades. Não é entes, tá? São entidades administrativas. Nós podemos chamá-los de entidades administrativas, ou, né, um termo que a gente encontra também em algumas poucas questões aí, de administração pública descentralizada. Mas acabou não. Acabou não. Olha só. A empresa pública e a sociedade de economia mista, elas também são chamadas de empresas estatais. Nós podemos chamar elas aqui de empresas estatais. Então, quando a banca utilizar esse termo, empresa estatal, ela está falando desses 2 ao mesmo tempo. Molezinha, né? Molezinha. Qual que é a abacaxi aqui, tá? Esse abacaxi é o seguinte. Quando você pega uma questão dessa parte, não dá para sair resolvendo a questão, sabe, rápido, igual um cavalo bravo. Não, para, respira e primeiro identifica de quem a banca está falando. É sempre o primeiro passo. Se você pegar e começar a querer responder de uma vez, você cai em pecadinha. Então para, vê de quem que ela está falando. Ela fala assim para ti, ó, a administração descentralizada é criada pelos entes políticos. Parece uma questão tão difícil, né? Cara, vem cá. A administração descentralizada não é indireta? Aham. Entes políticos, pessoas políticas, né? Ou entes políticos, corrigir aqui, ó. Entes políticos. Nesse caso, não é a direta? É. E a direta não cria indireta? Sim. Então, questão correta. Isso tem que tomar cuidado. Quando ele falar aqui desses termos, é só você ter uma boa atenção nos sinônimos
e correr para o abraço. Não tem dificuldade. Então reveja bem essa parte. Isso aqui é algo que você pode ver em qualquer momento da sua matéria, tá? A banca joga a qualquer momento. Tenha cuidado. Vamos lá. Vimos então quem é a administração pública no Brasil. São apenas esses 8 entes que englobam a direta e a indireta. Vamos dar uma conversadinha aqui a respeito da administração pública direta. Como funciona a administração direta? Olha, eu vou te falar, hein? A administração direta é uma moleza. Sabe por quê? As regras que nós iremos estudar se aplicam igualzinho para os 4. Então quem que é direta mesmo? União, Estado, Distrito Federal e município. Beleza. As regras aqui que nós iremos aplicar são idênticas. Olha só a primeira regra, ó. Os 4 são pessoas jurídicas. Se eles são pessoas jurídicas, nós já aprendemos as consequências disso. Eles possuem patrimônio próprio e têm também capacidade processual. Eles possuem seu próprio patrimônio e eles têm capacidade processual. Eles podem entrar com uma ação contra alguém ou alguém pode entrar com uma ação contra eles. Beleza. Só que eles são pessoas jurídicas de direito público. Thales, o que me importa que eles são de direito público? É o seguinte, por terem essa personalidade de direito público, eles têm uma superioridade em face dos administrados. Eles não atuam em pé de igualdade, eles atuam em superioridade em face dos administrados, justamente em virtude da sua personalidade de direito público. Beleza, um outro detalhe aqui também importante, ó. Esses entes, eles possuem uma autonomia política, administrativa e financeira. Dessas autonomias, vale um destaque aqui para a autonomia política, que é a autonomia para legislar, é a autonomia para criar leis. Eles podem legislar, eles podem criar leis. E esse é um aspecto que diferencia bastante a direta da indireta. Pois os entes da direta têm capacidade política. Vem cá, olha aqui, ó. Capacidade política, entes políticos. Então eles são chamados de entes políticos ou pessoas políticas justamente por terem essa autonomia política, essa capacidade para criar leis, que é algo que a indireta não possui. Muito bem. Uma outra característica que nós temos aqui. É aqui dentro da direta que nós encontramos os poderes do Estado ou os chamados poderes da República. Lembra que a gente conversou do Executivo, Legislativo e Judiciário? Beleza. Cada um desses entes aqui é dividido em Executivo, Legislativo e Judiciário, com uma pequena exceção. A única coisa que nós não temos é Judiciário Municipal. O resto todo existe. Então, quando a gente fala aqui dos poderes da República, ó, nós temos então o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. E cada um desses entes é dividido nos 3 poderes. A única coisa que a gente não tem é Judiciário Municipal. Beleza? Muito bem. E esses entes aqui da direta, eles são independentes entre si. Um não manda no outro, não há hierarquia entre eles. Então, a União não manda no Estado, que não manda no DF, não manda no município. Cada um na sua casa, cada um cuidando da sua própria vida. Joia. Mais algumas regrinhas. Ó, vem aqui comigo, vamos continuar analisando. Tem uma coisa que chama responsabilidade civil. A responsabilidade civil é um tópico do direito administrativo que é estudado lá na frente, mas a gente, nesse momento, é importante falar só um pouquinho dele, só a característica principal dele mesmo. Então, o próximo tópico aqui, ó. Próximo tópico não, né? Próxima característica deles é a que fala da responsabilidade civil. A responsabilidade civil dos entes da administração direta, ela é objetiva. Professor, eu não entendi o que é responsabilidade objetiva. Sim, mas eu não te expliquei. E nem vou explicar agora, porque não é o momento. É o seguinte, de forma bem superficial. Quando a gente fala de responsabilidade civil, tem 2 tipos. Tem a objetiva e a subjetiva. Por enquanto, só aprenda que a objetiva é uma responsabilidade mais pesada. E desses entes da direta, é essa responsabilidade mais pesada que é a objetiva. A subjetiva ela é um pouco mais leve, que não é a que adota para eles, é a que adota para a gente.
da iniciativa privada, a regra geral. Então esse tópico aqui lá no futuro ele é estudado bem aprofundado. Aqui no momento, só lembre que ela é objetiva e deixa o trem seguir. E um outro detalhe importante, o regime de pessoal dos entes aqui da direta, o regime de pessoal é o regime estatutário. Que é isso, professor? Calma que eu vou te explicar também. O regime de pessoal é o regime estatutário. Beleza? Beleza. Então vem cá, deixa eu fazer uma explicaçãozinha aqui. Ó. O que é isso aqui, regime de pessoal? Quando você trabalha para a administração pública, vai ter uma lei, vai ter alguma coisa que rege essa relação de trabalho. Por exemplo, se você vai aí e arruma um emprego na iniciativa privada, qual que é a lei que rege essa relação de trabalho entre você e o teu patrão? A CLT. A mesma coisa no serviço público. Tem que ter uma lei regendo essa relação de trabalho entre a administração e o servidor. Mas aí é o seguinte, então olha só, aqui de um lado, ó, nós temos o servidor. E aqui de outro lado, nós temos a administração pública. Esse regime de pessoal, ele pode ser aqui o estatuto, conforme nós vimos, ou ele poderia ser, dependendo aí do ente, ou ele poderia ser a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então depende, para quem está trabalhando esse servidor, o regime muda. Se ele estiver trabalhando para a direta, é o estatutário. Por exemplo, aqui no meu caso, eu trabalho para a União, eu sou um servidor público federal, sou oficial de Justiça Federal. O meu regime que rege a relação de trabalho com a União é a Lei 8.112, que é o Estatuto Federal. Então, quando a gente fala aqui do regime de pessoal no Brasil, só fazer aqui, ó, que é uma explicação à parte, tá? Para você entender isso aqui, que a gente vai falar um pouco mais no futuro. No Brasil, a gente adota o chamado regime jurídico único. Ou aquele ente usa o estatuto ou usa o CLT. Os dois ao mesmo tempo não dá. Ou vai ser o regime estatutário ou o regime seletista, que é a consolidação das leis do trabalho. Os dois juntos não dá. É o que a gente chama de regime jurídico único. Beleza? Beleza. Então cuidado, tá? Falou para você regime híbrido, não vai rolar. Porque ou é estatuto ou é CLT. Legal, cara, a direta é um passeio, é uma moleza, não tem nem graça. Tanto que nem cai muito em prova, porque as regras são todas iguais. Vamos falar um pouquinho da indireta? Que a indireta, sim, ela tem várias regras diferenciadas, que muda de um para o outro e que ali que chovem questões em prova. Ó, então vamos trocar uma ideia agora a respeito da administração pública indireta. Quando a gente fala da indireta, nós sabemos o que mesmo? Ah, tá, que tem aqueles 4 entes lá, que são as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Beleza. Os 4 aqui, vamos primeiro ver o que eles têm de igual, tá? Depois a gente bate algumas distinções. Os 4 são pessoas jurídicas. Se eles são pessoas jurídicas, significa que eles possuem personalidade jurídica, que eles têm patrimônio próprio, que eles têm capacidade processual. Então, se por exemplo aqui, ó, a União vem e cria uma autarquia, e essa autarquia vai lá e causa um dano a alguém, você processa a União? Não, você processa a própria autarquia, porque ela tem personalidade jurídica, ela tem capacidade processual, ela pode responder processos ou também processar alguém. Só que agora tem um detalhe que é uma regra geral. As autarquias, elas são pessoas jurídicas de direito público. Enquanto as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Então a autarquia é a única que tem personalidade de direito público, as outras são pessoas jurídicas de direito privado. Beleza? Beleza. Mais uma característica aqui, ó. Os 4 entes aqui da administração indireta possuem autonomia administrativa e financeira. Aqui a autonomia administrativa, eles irão cuidar da sua própria administração, quando vai licitar, quando faz concurso. A financeira, eles cuidam das suas próprias verbas. O que eles não possuem, e toma cuidado com essa pegadinha que às vezes ela cai, é autonomia política. Elas não possuem autonomia política, pois quem tem autonomia política são os entes políticos. São apenas os entes políticos. Muito bem. Agora eu vou te mostrar um negócio que chove de cair em prova, que é como se dá a criação deles. Vem aqui comigo. Olha só. A criação dos entes da direta
E também a extinção, tá? Porque do mesmo jeito que a gente cria, a gente extingue. Em prova, 95% das questões vão falar da criação. Mas se perguntar da extinção, o raciocínio é o mesmo. A criação e a extinção aqui desses entes está submetida a uma coisinha que a gente chama de princípio da reserva legal. Professor, o que diz o princípio da reserva legal? O princípio da reserva legal fala que a criação e a extinção precisa de lei. A criação e a extinção desses entes depende de lei. Precisa ter lei. Não dá para fazer de outra forma, não dá para fazer por um decreto, por exemplo, por um ato administrativo. Tem que ter lei. Então, cuidado, tá? Tanto para criar quanto para extinguir aqui um ente da indireta, tem que ter lei. Beleza. Mas como funciona essa parada da lei, Thales? É o seguinte, ó. Olha só. É a lei que cria a autarquia. Então, essa lei, ela vai criar a autarquia. A autarquia, então, é criada diretamente pela lei. Foi publicada a lei, já nasce, já existe a autarquia. Ela já adquire personalidade jurídica, já tem vida. E é a lei que vai autorizar a criação, tem que ficar ligado no verbo aqui, viu? Tem algumas pegadinhas nessa parte também. É a lei que vai autorizar a criação. Então, veja bem, a lei não vai criar, ela apenas vai autorizar a criação da fundação pública, da empresa pública e da sociedade de economia mista. Mas eles ainda não existem, Thales? Não existem. Tem que ter uma lei autorizando a criação e depois eles serão registrados. Eles nascem, eles adquirem personalidade jurídica com o seu registro em cartório. Então, olha como funciona. A autarquia, que é de direito público, ela nasce direto com a lei. Foi publicada a lei, está vigente a lei, nasceu a autarquia. Ela já tem vida. A fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista, aí não é bem assim. A lei meramente autoriza a criação. Elas ainda não nasceram. Elas nascem em cartório. Na hora que elas forem registradas em cartório, aí elas irão adquirir a sua personalidade jurídica. Que é, de outra forma, de um jeito chique, né? Falar que elas nasceram, que agora elas existem. Então, toma muito cuidado, tá? A autarquia, a lei, cria. E os demais entes, a lei apenas autoriza a criação. Só que se perguntar da reserva legal, você fala que está correto, porque depende de lei, tem que ter lei. É a lei que está criando ou autorizando, mas tem que ter lei. Essa é uma característica aqui comum deles, que tem que ficar de olho. E essa mesma lei já vai definir quais são as finalidades desse ente. Quando a gente cria um ente da indireta, ele não é criado por capricho, simplesmente por criar. Esse ente é criado com uma finalidade específica. Por exemplo, a União, eu não estou com muita paciência para cuidar de idoso, de velho, de deficiente. Ela vai lá e cria uma autarquia, que é o INSS, para cuidar da prestação de benefício previdenciário e assistencial. Então, quando o INSS é criado, na lei de criação dele, já consta o que ele vai fazer, já constam as suas finalidades. Então, olha só, essa lei que a gente está vendo aqui, vem aqui comigo. Essa própria lei específica que está criando, então a lei que cria ou que autoriza a criação já define, já irá definir quais são as finalidades desse ente. Já falo para que aquele ente existe e o que ele vai fazer. E esse ente fica vinculado a isso. Ele vai ter que obedecer aquilo. Ele não pode sair na louca fazendo qualquer coisa. Joia? Joia. Agora eu vou te mostrar um detalhe que esse não cai. Esse desmorona, despenca, cai capotando realmente na prova, que é a relação que existe entre a direta e a indireta. Esse aqui cai e cai muito. Aqui vale a pena prestar atenção, porque essa parte você vai encontrar. E isso aqui, ele é cobrado também em conjunto com outros tópicos. Às vezes em poderes, em controle, é um tópico que a gente encontra misturado com os outros, que é a relação que existe, olha só, entre a administração direta e a administração indireta. O que a gente já viu mesmo? A ataca direta vem, e aqui por intermédio de uma lei, cria o ente da indireta. Olha como funciona, ó. União, Estado, DF
e os municípios. Beleza. E aqui nós temos quem? Aqui nós temos as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Funciona assim. Qualquer um desses quatro pode criar, qualquer um desses quatro. Então pode ter uma autarquia federal, estadual, municipal e assim sucessivamente. Então esses entes aqui da direta, eles irão criar os entes da indireta. E essa criação pode se dar em qualquer esfera. Por exemplo, a empresa pública pode ser federal, estadual, municipal e assim por diante. No Brasil hoje, quem criou aqui a indireta é o Poder Executivo. Mas não tem proibição que o Legislativo e o Judiciário também façam. Ia ser bem esquisito, mas proibição não tem. Como a gente encontra como regra aqui, é o Poder Executivo. Tá, agora eu vou entrar no ponto que importa. Esse ente da direta, ele manda no ente da indireta? Não manda. Só que em direito a gente não fala mandar. Em direito a gente fala hierarquia, subordinação. Olha só, nessa relação entre direta e indireta não há. Nessa relação aqui, não há, é uma relação sem hierarquia, é uma relação sem subordinação. É uma relação que não tem hierarquia, que não tem subordinação. Dizendo de outro modo, a direta, ela não manda na indireta, não é assim que funciona. Mas também não é caso da mãe Joana. Não é porque o ente da indireta vai sair fazendo o que der bem na telha dele. Esse ente da indireta, olha só, ele fica vinculado, ele encontra-se vinculado aos fins de sua criação. Lembra que a gente viu que ele é criado com uma finalidade específica e ele fica vinculado a esses fins? Quando o ente da indireta é criado, ele não pode sair loucão fazendo o que ele quiser. Não é bem assim. Por exemplo, criamos uma autarquia lá que é o INSS. A INSS fala, bora entregar umas cartas. Não, não pode. Por quê? Porque ele não serve para entrega de cartas. Não é a função dele, não é a finalidade dele. Ele deve cumprir as finalidades para o qual ele foi criado. Então a relação que existe é a seguinte. A direta, o ente da direta, ele pode fazer uma coisinha chamada tutela administrativa. Thales, o que é a tutela administrativa? A tutela administrativa é assim, ó, a direta fica ali só de olho se a indireta está cumprindo os fins para o qual ela foi criada. Essa tutela administrativa, ela pode ser chamada de controle finalístico ou pode ser chamada também de supervisão ministerial. Vai encontrar bastante prova falando, bastante questões aqui falando disso. Olha o nome, ó, controle finalístico, controle dos fins. O ente da direta fica só ali, ó, de olho se o ente da indireta está cumprindo as finalidades para o qual ele foi criado. Se ele não está simplesmente aí rodando e fazendo o que dá na telha, que não é assim que funciona. Ele tem uma finalidade e aquela finalidade deve ser respeitada. Então vamos lá. Bem fixo isso. Quando você encontrar a relação que existe entre direta e indireta, não há que se falar em hierarquia e subordinação. O que existe entre eles é a chamada tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. Essa que é a relação entre eles. Então ele não manda. Ele não vai chegar aqui, por exemplo, ó, imagina que a União vem, tá, só para te dar um exemplo, ó, a União vem e cria aqui uma autarquia. A União não vai chegar e falar, ó, bora fazer concurso, tem que licitar. Não, ela não fala. A autarquia tem vida própria, ela se vira, ela segue a vida dela e sai fazendo as finalidades que ela foi criada. O que a União vai fazer? Ela vai ficar de olho? Ela vai ficar de olho se aquela autarquia realmente está cumprindo os fins para o qual ela existe. Muito bem, muito bem. Essas aqui são as características comuns aos entes da indireta. Regras que servem para os quatro. Agora a gente vai estudar um pouquinho cada um dos entes da indireta em espécie. Vamos falar cada um deles especificamente. Vamos começar aqui, ó, pelas autarquias. As autarquias podem ser chamadas também de serviços autônomos. Por que, professor, que ela tem esse nome esquisito? Porque está lá no decreto. Tem o decreto 200/67 que chama ela de serviço autônomo. Que chama a autarquia de serviço autônomo. Então, as autarquias podem ser chamadas de serviço autônomo. Autônomo tem acento no to, né? É isso aí, tem acento no to. Autônomos, ó.
Autonomia que não tem, porque senão seria autonomia. É verdade, autônomos. Por que chama de serviço autônomo? Sabe, ó, português eu já esqueci tudo, já fui aprovado, estudei muito, sabia tudo. Como eu sou aprovado, hoje eu me dou o luxo de emburrecer de novo, de falar nós vai fazer, de falar tipo assim, nós fumo, nós vortemos. É feio, mas eu posso, porque eu já sou aprovado, embora eu não faça isso, não muito, né? Agora você que está estudando, não, vai ter que estudar português, vai ter que ser aquele doutorzinho que fala, e ai, que coisa linda, que começa a corrigir os outros mentalmente, sabe? Depois passa, depois a gente tem o direito de emburrecer. Mas um pouquinho a gente lembra. Eu posso me dar esse luxo, você ainda não, mas um dia vai dar certo. Mas vamos lá, voltando aqui, ó. Por que a gente chama a autarquia de serviço autônomo? Porque é um decreto 200/67, ele chama ela de decreto autônomo, ele conceitua ela e usa esse termo. Não é muito comum, mas se você ver, saiba acabando que está falando das autarquias. Tá, vamos direto na veia o que importa. Quando a gente fala das autarquias, elas são pessoas jurídicas, então elas têm personalidade jurídica, isso já vimos, só que elas são pessoas jurídicas de direito público. Sabe o que significa isso? Que as autarquias, elas têm poderes parecidos com o da direta. A autarquia, como ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela pode agir em superioridade. Então ela tem algumas prerrogativas que são coisas que a própria direta teria. Ela é muito parecida com o ente da direta. Cara, a autarquia, se você não souber que é uma autarquia, você pensa que é um órgão público da União. Por exemplo, o INSS. Eu estou te falando que ele é uma autarquia. Mas se você não soubesse que ele é uma autarquia, não dá a impressão que ele é um órgão público, tipo a Receita, tal. Mas não é. Ele é uma autarquia, ele tem vida própria. E como ele tem essa personalidade de direito público, ele age fazendo coisas que, em princípio, só a direta poderia fazer. Beleza. Agora, uma outra regrinha. Como funciona a criação de uma autarquia? A gente falou um pouquinho lá, né? A criação da autarquia é feita diretamente pela lei. A autarquia, a lei cria. Ela não precisa ser registrada. Foi publicada a lei, nasceu a autarquia. A autarquia já existe. Então a aquisição da personalidade jurídica dela quer nascer é feita diretamente com a lei. Bem fácil, né? Muito fácil, dado isso aqui. A autarquia tem algumas outras características também, que vale a pena a gente falar delas. Olha só, a primeira diz respeito às finalidades. Para que serve uma autarquia? Por que a gente cria uma autarquia? A autarquia, ela é criada para exercer atividades, isso aqui está naquele decreto que eu citei também, para exercer atividades típicas do Estado. Coisas que era para o próprio poder público estar fazendo. Então, poxa, o INSS é um exemplo muito bom. O que ele faz? Prestação de benefícios previdenciários e assistenciais. Coisas que era a própria União que deveria estar fazendo. Mas ela pegou e passou a bola para o INSS. Então essas autarquias, elas realmente exercem coisas que seriam atribuições do próprio Estado. Outras duas regrinhas aqui, ó. A responsabilidade civil das autarquias. Outra regrinha importante. Quando a gente fala da responsabilidade civil das autarquias, como elas têm essa personalidade de direito público, elas também têm aquela responsabilidade mais pesada, que é a responsabilidade objetiva. E por último, para a gente fazer só direto na veia aqui os pontos mais relevantes mesmo, a gente vai falar aqui qual é o regime de pessoal de uma autarquia. Como assim, Thales, regime de pessoal? É aquilo que a gente falou lá. A lei que rege a relação entre os servidores da autarquia e a própria autarquia. Aqui na autarquia, sabe qual regime que é? O estatuto também. Também é o estatuto, também é o regime estatutário. Se for uma autarquia federal, é a famosa Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Se você passar no concurso público federal, é o estatuto aí, ó, que muito em breve vai reger tua vida. Beleza, né? Bem de boa. A autarquia também não tem muito segredo. Falar um pouquinho agora das fundações públicas. As fundações públicas também podem ser chamadas de fundações governamentais. Não é muito comum, tá? Não é muito comum, mas podem ser chamadas de fundações governamentais. Mas da mesma forma que a gente analisou ali as autarquias, vamos analisar agora as fundações públicas da mesma maneira, seguindo a mesma ordem, inclusive. Ó, primeiro, as fundações públicas são pessoas jurídicas de direito
privado. Elas são pessoas jurídicas de direito privado. Essa é a regra. Essa é a regra. Contudo, é admitido que sejam criadas fundações públicas com personalidade de direito público. Então, olha só, embora elas sejam pessoas de direito privado, pode ser criada, ela pode ser criada com personalidade, é uma exceção, tá? Mas pode acontecer. Elas podem, então, ser criadas com personalidade jurídica de direito público. Ah, pode, Thales? Pode, é meio raro, mas pode. Só que nesse caso, ela não é uma fundação pública. Na verdade, nesse caso aqui, sabe o que está rolando? Ela é uma espécie de autarquia. Tipo assim, tentaram criar uma fundação, mas na verdade criaram uma autarquia. É o que a gente chama de fundação autárquica ou autarquia fundacional. Tentaram fazer uma fundação pública, mas não é a fundação pública, é uma autarquia. Opa! E se é uma autarquia, então ela, nesse caso, segue as regras de autarquia. Segue as regras aplicáveis para as autarquias. Então vamos lá. Falou para você em prova, fundação pública. A fundação pública é uma pessoa jurídica de direito privado. E ponto final. Mas é admissível a criação com personalidade de direito público? Olha, mas é raro e é uma exceção. Só que nesse caso é uma espécie de autarquia. Então segue as regras de autarquia. Aí para eu responder, professor, que é o que importa. Para você responder vai ter que olhar a vibe da questão, cara, porque aí depende. Você vai ter que ver se é uma questão de certo e errado ou uma questão de múltipla escolha. A questão de certo e errado, ela é mais incisiva. Por exemplo, falou que é direito público, está errado, é direito privado, beleza. Se for uma questão de múltipla escolha, você vai ter que comparar as alternativas para poder analisar e às vezes escolher a mais certa, a menos errada. Aí tem que ter um pouco a vibe da questão. Mas o importante nesse momento é saber isso. É de direito privado, mas pode ser criado com personalidade de direito público, só que é uma espécie de autarquia, então segue as regras de autarquia. Beleza? Beleza. Vem cá. Vou falar mais um pouquinho da fundação. Ó. Como que se dá a criação de uma fundação pública? E a mesma forma a extinção. Da mesma forma que a gente cria, a gente extingue. A criação das fundações públicas, ela não é feita por lei. A criação ela é meramente autorizada por lei. A lei autoriza. A lei fala, pode criar. Pode criar. Está criada? Não, ela não existe. Ela não existe. Ela é autorizada por lei, só que além dessa autorização por lei, ela vai precisar também do seu registro. O que é o registro, professor? É o registro em cartório. Vai haver a inscrição dos seus atos constitutivos na serventia registral pertinente. É o registrar em cartório. E veja bem, é aqui com o registro, que essa fundação pública terá aquisição de sua personalidade jurídica. É tipo assim, ela nasce com o registro. Na hora que ela é registrada, que ela existe. É diferente da autarquia. O que a gente viu na autarquia? A autarquia, a lei é publicada, ela já nasceu, já adquiriu personalidade jurídica. A fundação pública não. A lei só autorizou. Tá lá. Agora, quando ela for registrada em cartório, aí a gente pode afirmar que ela efetivamente nasceu. Beleza? Mas agora tem que tomar cuidado com o negócio. É o seguinte, vamos fazer uma observação. Olha só, vem aqui do outro lado. Vamos fazer uma observaçãozinha. Quando a gente fala da fundação pública, nós temos a regra geral aqui, que a fundação pública é de direito privado. Segue aquelas regras de fundação pública. Quer ver? Deixa eu colocar no quadro esse esquema, porque aqui tem uma pegadinha que quando vem, a galera chora e às vezes a criança chora, a mãe não escuta, né? Então, quando a gente fala de uma fundação pública, o que nós vimos? Que a fundação pública, como regra, ela tem personalidade jurídica de direito privado. Ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Essa é a regra. Concorda? Aham. Beleza. Essa é a regra. E como que dá o nascimento dela? A gente sabe que nesse caso aqui, ó, a lei
autoriza a criação. Tá. Agora, se for criada uma fundação pública de direito público, nesse caso, o que nós temos aqui? Nesse caso, ela é uma espécie de autarquia. E a autarquia, a lei, cria. E a autarquia, a lei, cria. Então, ela não é autorizada por lei. Ela é criada por lei. Veja bem, então, a pegadinha violenta que dá para a banca jogar na nossa cabeça aqui. Se for uma fundação pública, e a banca nem disse que fundação é, você já pode presumir que é de direito privado. Ou ela pode falar para você é de direito privado. Aí, cara, segue a regra geral. A lei autoriza a criação, mas ela nasce com o seu registro. Agora, se ela for de direito público, a banca vai falar isso para ti, tá? Que é de direito público, e você para e lembra que ela é uma espécie de autarquia. E a autarquia, a lei, cria. Ela é criada diretamente por lei. Muito bem, muito bem. Vamos continuar agora analisando as demais regrinhas a respeito aí das fundações públicas. Nós vimos então como que é a personalidade jurídica, nós vimos como é a criação. E quais são as finalidades, professor? Para que serve uma fundação pública? Olha, a fundação pública ela ainda é uma coisa meio, sabe? Meio esquisita, é uma incógnita ainda que a gente tem um certo limbo jurídico aqui, porque não está muito bem definido. E na prática nós não temos tantas fundações. Mas para a prova resolver o teu problema, você pode falar que a fundação pública ela tem finalidades boazinhas, ela tem a finalidade de caráter assistencial, educacional, cultural, social, ela é boazinha. O que é importante tu se ligar é o seguinte, ó, a fundação pública ela é criada sem finalidade lucrativa. Ela é criada sem fins lucrativos. Não pode ser criada uma fundação pública com a intenção de ganhar dinheiro. Não pode. Ela vai fazer algo legalzinho, que ela é boazinha. Ganhar dinheiro, não pode. E tem um outro detalhe, tá? Sabe o que a Constituição Federal determina? Que lei complementar, veja bem, não é qualquer lei, é LC. Lei complementar irá definir o campo de atuação das fundações públicas. Lei complementar vai definir o campo de atuação. É que deveria ter uma lei complementar falando para que as fundações públicas servem, o que elas vão fazer. A gente não tem essa lei complementar. Por isso que eu falo que ela é meio abstrata ainda. Mas para a prova, para resolver e ficar tranquilo. Fundação pública pode ter fins lucrativos? Não pode. E o que a CF diz para a gente? Que lei complementar, agora é o ponto importante, hein? Não é qualquer lei, é lei complementar. Vai definir o seu campo de atuação. Beleza? Beleza. Igualzinho a gente analisou aqui também, ó, lá nas autarquias, vamos ver aqui como se dá a responsabilidade civil das fundações públicas e, da mesma forma, qual é o seu regime de pessoal. Qual é o seu regime de pessoal? Aqui também é um pouquinho discutido, mas pode colocar na sua prova que a responsabilidade civil das autarquias, ela é aquela mais da fundação pública, igual da autarquia, ou seja, aquela mais pesada, aquela responsabilidade objetiva. Também quando fala do regime de pessoal, o regime de pessoal das fundações públicas é o regime estatutário. É o estatuto. Então, quem trabalhar, por exemplo, o servidor de uma fundação pública federal é regido pela Lei 8.112. Beleza, até aqui bem de boa, né? Nada de outro mundo, só alguns detalhezinhos. Mas agora a gente vai falar das empresas estatais. Aqui bastante coisa muda. Vem aqui comigo. Olha só. Vamos falar um pouquinho das empresas estatais. Empresa estatal, professor, do que você está falando mesmo? Ué, quem que são as empresas estatais? A gente vai falar agora da empresa pública e da sociedade de economia mista. Vamos ver regras que são iguais para as duas, tanto para EP quanto para SEM. Vem cá. Primeira coisa, ó, tanto a empresa pública quanto a sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado e ponto final. Aqui não tem público em momento algum, tá? Sempre serão pessoas jurídicas de direito privado.
Outro detalhe importante, como se dá a criação deles, igualzinho da Fundação de Direito Privado. A criação deles é autorizada por lei, mas elas ainda não existem. Além dessa autorização aqui por lei, tem que ter aquele segundo passo, que é o seu registro. Elas têm que ser registradas em cartório. Igualzinho acontece ali com as fundações de direito privado, é como o registro que elas nascem, que elas adquirem a sua personalidade jurídica. Beleza, bem simples, né? Então, o que dá para você sacar? Quando uma pessoa jurídica é de direito público, a lei cria. Quando é de direito privado, a lei autoriza a criação. Então tem essa diferença aí que vale a pena ficar de olho. Até aqui tá de boa, né? Até aqui não tem segredo. Mas agora vem um outro ponto muito importante das empresas estatais. A empresa estatal, ela em muitos aspectos se parece com uma empresa da iniciativa privada, mas elas aqui fazem parte da administração pública, por isso tem regras aplicáveis à administração pública. Um detalhe importante que merece aqui a nossa atenção diz respeito às finalidades da EPI da SEM. Quando a gente fala de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, quais são as finalidades que elas possuem? Podem possuir uma dessas duas finalidades. Elas podem ser criadas como prestadoras de serviço público. Elas podem ser criadas como prestadoras de serviço público ou elas podem ser criadas como exploradoras de atividade econômica. Ou exploradoras de atividade econômica. Uma das duas, Thales? É uma das duas. Ou é exploradora ou é prestadora. Quando ela está prestando serviço público, ela vai ganhar dinheiro, mas ela está ali prestando um serviço público. Então, aquelas regras que a gente aplica para ela são um pouco mais voltadas para o direito público. Quando ela está explorando a atividade econômica, aí ela está no mercado brigando por dinheiro. Ela está no mercado brigando por dinheiro, querendo ganhar grana, igual fosse um ente da iniciativa privada. E aí as regras que a gente aplica para ela já são regrinhas mais voltadas um pouco, realmente para direito privado, muito parecidas aí com regras da iniciativa privada. Olha só. No teu materialzinho, eu coloquei algumas diferenças que existem aqui, se ela presta serviço público ou se ela é exploradora de atividade econômica. Não vou falar que cai muito, tem alguns detalhezinhos ali. Então, se ela presta serviço público, é um pouco mais direito público. Se ela explora atividade econômica, ela vai mais para o direito privado. Prestadora de serviço público, Thales, me dá um exemplo aí que pode cair em prova, que muda. Olha só, se ela presta serviço público, a responsabilidade civil dela é aquela mais pesada. É a responsabilidade objetiva. Se ela explora atividade econômica, aí a responsabilidade é subjetiva. Copia que eu vou te explicar a distinção. É o seguinte, dependendo do que ela faz, a responsabilidade muda. Se ela está prestando serviço público, olha o público no nome, ela responde daquela forma mais severa, que é a responsabilidade objetiva. Agora, se ela está simplesmente explorando a atividade econômica, a intenção dela é ganhar dinheiro. Ela está no mercado ganhando dinheiro. Aí a responsabilidade é a mesma que a gente aplica para a iniciativa privada. É a mesma, que é a responsabilidade subjetiva. Essa distinção você vai ver bem aprofundada, bem certinha ali, de forma bem incisiva, no tópico de responsabilidade civil. Aqui a gente só está levantando a bola, né? Aqui a gente só está levantando a lebre aí dos principais pontos e já era. E uma outra diferença importante aqui que a gente tem, uma outra característica importante da IPI da SEM, diz respeito ao seu regime de pessoal. Olha só,
A empresa pública Sociedade de Economia Mista adota o regime seletista. O regime utilizado aqui é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Essa é a regra. Então, quem trabalha para uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, não é regido pela Lei 8.112, por um estatuto. É regido pela CLT. Tem exceção? Tem. Os dirigentes são estatutários, é um pouquinho mais aprofundado. Os dirigentes são estatutários, mas a regra é essa aqui, ó, que o regime de pessoal de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista é o regime seletista, é o regime da CLT. E aqui, né, Thales, veio tudo igual, elas são muito parecidas. A empresa pública e a sociedade de economia mista, realmente, elas são bem parecidas. Então agora nós temos que ver as distinções entre elas, que é isso que chove de cair em prova. O que muda de uma EP e de uma SEM. Vamos bater então essas diferenças, olha só. Vamos fazer aqui então uma distinção das principais diferenças entre uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista. Tem várias, não tantas assim, algumas. Duas, jamais você pode ir para a prova sem saber. Tem duas que são realmente o bichão ali que cai muito. Olha só a primeira diferença que a gente encontra, ó, é a respeito do capital social. Como assim, Thales? Capital social. Quando o ente aqui da indireta é criado, a gente tem que colocar um dinheiro na criação dele. A gente tem que colocar um dinheiro. E esse dinheiro muda de onde ele vem. A origem desse dinheiro muda. Quer ver? Quando a gente cria uma empresa pública, o capital social dela, ele é 100% público. Sabe o que isso significa? Que todo o dinheiro utilizado para a criação de uma empresa pública vem da administração pública, seja da direta, seja da indireta. Mas a totalidade desse dinheiro vem da própria administração pública. Já na sociedade de economia mista, olha o nome dela, ó, Sociedade de Economia Mista. Esse capital é misto. Esse capital social, ele será público e também privado. Nós temos a conjugação de capital público e de capital privado. Então, na sociedade de economia mista, a iniciativa privada pode participar. Um pouco desse capital social pode vir da iniciativa privada. Mas tem um detalhe, hein? Sempre haverá uma maioria do capital público. Sabe o que isso significa? Que o controle acionário sempre estará em mãos do poder público. É tipo assim, pelo menos 50% mais uma ação tem que estar em mãos do poder público. Então a maioria do capital dela será o quê? Público, para que o poder público mantenha o controle dessa empresa. Beleza? Primeira distinção então, o capital social da empresa pública é público, 100% público. Da sociedade de economia mista é misto, é público e privado, mas sempre haverá o quê? Mais capital público do que capital privado. Joia! Outra distinção que nós temos aqui diz respeito à forma societária, ou a chamada forma jurídica. Olha só, quando a gente cria então uma empresa, essa empresa tem que assumir uma forma jurídica. Por exemplo, ela pode ser uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, uma comandita, tem os tipos empresariais que ela pode assumir. A empresa pública tem uma liberdade maior. A empresa pública, ela pode ser criada sobre qualquer modalidade societária existente em direito. Ela tem uma liberdade maior. Ela pode ser criada sobre qualquer modalidade societária. Pode ser qualquer tipo. A sociedade de economia mista, não. A sociedade de economia mista, que tem uma diferença bem importante, ela é criada apenas como SA. Ela é criada apenas como sociedade anônima. Então, cuidado, hein? Que essa distinção cai muito. Deixa eu fazer uma pergunta. Se eu falar assim para você, ó, foi criado um ente da indireta de personalidade de direito privado na forma de sociedade anônima. É correto afirmar que obrigatoriamente é uma sociedade de economia mista? Não. Poderia ser uma EP também, porque a empresa pública também pode assumir a forma de SA. É que a empresa pública tem uma liberdade maior. Ela pode ser uma SA, uma limitada, ela tem uma liberdade maior. Ela pode assumir qualquer forma, inclusive a forma de SA. Inclusive SA. Agora, se falou para você que é apenas sociedade anônima, epa, aí está falando de uma
sociedade de economia mista. Essas duas são as principais distinções que a gente encontra entre elas. Então a gente conseguiu passar bastante coisa dessa parte, tá? Da organização da administração pública. E fica ligado que isso é importante para a prova. Porque muitas vezes, para você bem responder a questão, a banca pode pegar um outro tópico e misturando com isso. Principalmente testando se você conhece quem são os entes da direta, quem são os entes da indireta. Ela usa sinônimos, são coisas fáceis, mas se você der um mole ali nesse detalhe, aí a vaca vai pro brejo. Então, tenha uma atenção especial. Bom, beleza, agora vem cá, olha só. Não confunda isso aqui que a gente está olhando, de administração direta, administração indireta, com essa outra parte que nós vamos analisar. Que são aqui os chamados órgãos públicos. A gente vai conversar um pouquinho aqui a respeito dos órgãos públicos, tá? Vamos falar então aqui a respeito dos órgãos públicos, principalmente para a gente aprender a diferenciar órgão público de ente da direta e indireta, que é super relevante. Vem cá. Quando a gente fala de órgãos públicos, olha um conceitinho bem de boa, um conceitinho bem resumido. Ó. Os órgãos públicos nada mais são do que uma distribuição. Eles representam, então, uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. É uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica, que pode ser da direta ou da indireta. De uma PJ, da administração direta, União, Estado, DF, município, ou da indireta, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Então, quando a gente cria o órgão público, nós não estamos criando uma nova pessoa jurídica. Veja bem, anota essa parte aqui, que isso aqui é super importante. Ó. Os órgãos públicos, eles não possuem personalidade jurídica. Eles não possuem personalidade jurídica. O que significa? Que eles não são pessoas jurídicas. O órgão público é simplesmente uma divisão interna das competências de uma pessoa jurídica. Olha só como funciona. Eu vou te dar 2 exemplos para fixar bem essa parte e não cair em pegadinha. Olha só, vamos imaginar aqui, ó, que é a União. Que aqui é a União. A União é uma pessoa jurídica. Sabe que a gente cria um órgão público? Sabe o que a gente está fazendo? A divisão interna dessa pessoa jurídica. Aí a gente tem aqui, ó, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos aqui, por exemplo, o Ministério Público da União, um Tribunal Regional Federal. Nós podemos ter aqui também dentro da União a Receita Federal. São todos órgãos públicos, todos eles integram a União. Eles não têm personalidade própria, é tudo a União. É tudo a União. Então, eles são bem divididos, tem uma divisão em órgão, cada um com as suas funções, com os seus agentes, com as suas competências, mas tudo integra o quê? A própria União. Não é uma pessoa jurídica nova. Quando a gente vem aqui, ó, e cria, por exemplo, uma autarquia, a autarquia, ela não está ali dentro. A autarquia é o quê? Uma pessoa nova. Ela não está aqui dentro, ela existe fora. Então, cuidado com essa distinção. Quando a União vem, a gente vem aqui e cria um ente da indireta, está criando uma nova pessoa. Alguém que tem vida própria, tem personalidade própria, existe sozinho. Está fora daquela pessoa jurídica. Agora, o órgão público não. Ele está aqui dentro. Ele é mera divisão interna das competências. Aqui, a autarquia, ela também pode ser dividida internamente em órgãos públicos. Então, fica de olho nessa diferença para não confundir, tá? Olha só, o que a gente viu, então, para colocar um pouquinho esse conceito também. Quando a gente fala da administração pública, o que nós vimos? Que a administração pública é dividida em administração direta e também em administração indireta. Legal. Dentro da direta e da indireta nós temos aquelas pessoas jurídicas. Olha só, União, Estado, DF e municípios. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Todo mundo aqui é pessoa jurídica, tem sua vida própria. Dentro da União, vamos falar da União agora. Nós temos aqui, ó, o poder executivo, nós temos o poder legislativo e temos também o poder judiciário. E aí,
vai se dividindo. Olha dentro do executivo, ó, tem os ministérios, ó. Tem, por exemplo, Ministério da Fazenda, Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, e eles também vão se dividindo em outros órgãos. Você pega aqui o Judiciário, a gente tem, por exemplo, ó, TRF, TRT, TRE, STJ, TST, STF, e assim vai. Ele vai se ramificando, ele vai se dividindo em outros órgãos, mas tudo isso faz parte de quem? Da União. Então o órgão público, ele não existe sozinho, ele é uma divisão interna das competências de uma pessoa jurídica, que pode ser da direta ou da indireta. Então a gente viu que ele não possui personalidade jurídica. Se liga nessa característica que ela é super relevante. E como ele não possui personalidade jurídica, ele não tem, primeiro, patrimônio próprio. Então os órgãos públicos, ó, eles não têm, não há patrimônio próprio. Por que, professor, que não tem patrimônio próprio? Porque o patrimônio não é dele, é da pessoa jurídica a qual ele integra. Por exemplo, você vê lá um patrimônio da Polícia Federal. Não é da Polícia Federal, é da União, é da pessoa jurídica a qual ele integra. E também não possuem capacidade processual. Sabe o que significa? Que você não pode entrar com uma ação contra um órgão público. Você não pode processar um órgão público, você processa a pessoa jurídica a qual ele integra. E o órgão público também não pode entrar com uma ação contra alguém. Quem entra com a ação é a própria pessoa jurídica. Tem uma exceçãozinha, tá? Então coloca aqui do lado, ó, em regra, para saber que tem uma exceção. Tem uma exceçãozinha que o órgão público pode utilizar isso do mandado de segurança, em alguns casos bem específicos, mas é uma exceção. Mas como regra, como os órgãos públicos são despersonalizados, eles não têm personalidade jurídica própria, eles não são pessoas jurídicas, eles não têm essas características de ter patrimônio próprio ou mesmo capacidade processual. Beleza? Beleza. Vamos falar mais um pouquinho deles. Vamos olhar aqui mais algumas características que são bem importantes para a prova. Vamos lá, olha só. Algumas características aqui dos órgãos públicos. A primeira e a mais importante a gente já viu. Os órgãos públicos são o quê? Despersonalizados. Eles não possuem personalidade jurídica própria. Eles estão dentro de uma pessoa jurídica. Eles integram, então, eles estão aqui, ó, na estrutura de um ente da administração pública. Então não tem órgão dentro de particular, tá? Isso aí é meio óbvio até, né? Estão na estrutura de um ente da administração pública, lembrando que pode ser tanto da direta quanto da indireta. Pode ser tanto da direta como também da indireta. Uma outra regrinha importante. Os órgãos públicos, eles têm a sua criação e a sua extinção feita por lei. Como assim, professor? Tanto para criar quanto para extinguir um órgão público, tem que ter lei. Princípio da reserva legal. A criação e a extinção de um órgão público é feita por lei. Então vem uma lei que cria, uma lei que extingue um órgão público. E uma outra característica bastante importante também. Os órgãos públicos, eles são hierarquizados. Os órgãos públicos, eles são hierarquizados. Há uma hierarquia aqui dentro dos órgãos públicos. Eles são hierarquizados, igual tem órgão independente, autônomo, superior e subalterno. Tem quem manda, tem quem obedece. É diferente da indireta. A gente viu que na indireta não há que se falar em hierarquia, não há subordinação. Aqui tem. Aqui tem. O órgão que está em cima manda no que está embaixo. Essas são as principais características. Tem algumas outras, tá? Lembrando que aqui a gente está indo direto na veia, a gente está deixando ali uma base legal, arrumando o terreno. Tem outras. Essas aqui são as mais importantes. Principalmente são despersonalizados. Eles não têm personalidade jurídica própria. Isso aqui ajuda muito num outro tópico que é super cobrado em prova, que a gente vai falar um pouquinho também, que é o tópico de centralização, descentralização, desconcentração e concentração. Então, fica de olho nessas características dos órgãos,
Claro, né, que é um tópico que tem mais alguns aprofundamentos, mas isso aqui já resolve bem o que a gente precisa. Mas antes da gente fechar o tópico de órgãos, deixa eu falar contigo uma outra parte que é importante também ficar de olho. Que é a parte que fala da teoria do órgão, ou também da chamada teoria da imputação. Teoria do órgão ou teoria da imputação. Essa teoria fala o seguinte: que os atos praticados pelos órgãos públicos, e seus agentes, esses atos, eles são imputados à pessoa jurídica. Esses atos aqui, ó, eles são imputados à pessoa jurídica a qual eles integrem. Então, se você vê lá um servidor da União praticando um ato, ou um órgão da União praticando um ato, você fala que foi a União que fez. É uma teoria que fala o seguinte, ó, tem uma teoria aí do doutrinador Eli Lopes Meireles que trata disso, que é o seguinte: imagina aqui uma pessoa, beleza? Tem aqui uma pessoa. O que define você como sendo você? Você perdeu um dedo, você continua sendo você? Sim. Perdeu uma mão, um braço, você é você não vai trocar teu RG, não vai despedir da família, você é você ainda. E se perder a cabeça? Perder a cabeça não vai dar muito certo. Então, o que te define como indivíduo é a cabeça. É na cabeça que está a personalidade jurídica. Então, ó, é como se a cabeça fosse a pessoa jurídica. Por exemplo, a União. A cabeça é a pessoa jurídica. Só que a cabeça não anda sozinha. Ela pratica seus atos por meio dos braços, das pernas, que no caso seriam os órgãos dos seus agentes. É como se aqui, ó, os bracinhos, as mãozinhas, os pezinhos, as perninhas fossem os órgãos. Por exemplo, a Polícia Federal, a Receita Federal, um Tribunal Regional Federal e assim vai. E dentro desses órgãos nós temos quem? Os dedinhos, que seriam os agentes públicos. Agora pensa comigo. Se o dedo faz algo, é como se fosse a própria mão que fez algo, que é como se fosse a própria pessoa. Imagina que você chega lá e senta bolacha na cara de alguém. Aí a pessoa fala, vou te processar. Eu não, foi aquela mão que fez isso. Processa ela, não tem nada a ver com isso. Essa mão aí eu nem te conto, inclusive. Não dá para falar um negócio desse. Por quê? Porque se a mão fez, ela está ligada ao braço, está ligada à pessoa. É a própria pessoa que responde. Então, se um agente público causar um dano a alguém, se o órgão público causar um dano a alguém, quem responde é a própria pessoa jurídica. É a própria pessoa jurídica. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você passa no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Beleza? Mas antes disso, imagina que você vai agora, do jeito que você está aí, com a tua roupa e tal, vai numa rodovia federal, entra no meio da pista e faz assim, ó, levanta a mão e faz pro carro parar. O que provavelmente vai acontecer? Vão te atropelar, vão passar em cima, vão te xingar. Agora, se você é um policial rodoviário federal, você passou no concurso, tá fardado, tudo certinho, a viatura encostada ali, tu chega na pista e ó, levanta a mão. O que acontece com o carro? O carro para. Por que o carro para? Se adquiriu poderes mágicos depois que você passou no concurso, virou um magneto, né? Você para o carro assim com a força da mente? Não, pô. Por que você levantou a mão e parou? Porque a União te deu esse poder. Esse poder de levantar a mão e obrigar o carro a parar é da União. É ela que te deu esse poder, não é teu não, é da União. Então, como você está exercendo um poder que ela te deu, se tu fizer bagaceira com esse poder, é ela que responde. É ela que vai pagar o pato. Então, quando o agente público ou mesmo o órgão público causa um dano a alguém, é a pessoa jurídica que responde por esse dano. É a pessoa jurídica que é processada. Depois tem direito de regresso e tal, mas essa que é a regra que a gente tem aqui, ó. Os atos praticados pelos órgãos públicos e seus agentes são imputados à pessoa jurídica a qual eles integram. Não dá para pegar isso aqui e jogar na conta de uma outra. Então, não tem nada a ver com ele. Não dá. Não dá para você se esquivar de um ato que a mão fez, porque o ato faz parte. A mão faz parte da própria pessoa. Beleza? Essa é a chamada teoria do órgão ou teoria da imputação. Beleza. Vou falar um pouquinho só daquele outro tópico que eu citei, centralização, descentralização, bem na veia, porque é um tópico interessante que ele cai muito. Pode apagar para mim, por favor. Ele cai muito
e ele tem tudo a ver com o tópico de administração pública e de órgãos públicos. Então, para a gente bem desenrolar esse tópico aqui de centralização, descentralização, desconcentração, que ele chove de cair em prova, não dá para fazer isso se você não souber os tópicos anteriores. Se não manjar dessa parte, já parou por ali. Por isso que tem uma sequência lógica que eu gosto de trabalhar as aulas. Porque tem um tópico que você estuda que ele vai te ajudando a construir os tópicos seguintes. Vem comigo. Vamos entender esse daqui. Direto na veia, tá? Não vou aprofundar muito, tal, não vou pegar muito pesado, pelo menos para pegar as partes mais importantes. Aí depois que entendeu isso, aos pouquinhos tu vai construindo em cima desse conhecimento já adquirido. Vamos lá. Vamos começar falando aqui, ó, da centralização administrativa. Professor, o que é centralização administrativa? Seguinte, nós temos de um lado aqui a administração pública direta. A administração pública direta é quem mesmo? União, Estado, Distrito Federal e os municípios. E sabe o que a Constituição Federal falou? Que eles são o cara. Eles representam o centro do poder. Eles representam o centro do poder. A Constituição Federal chegou para esses quatro aqui e falou, ó, vocês estão de parabéns, hein? Vocês são o centro do poder, o poder é de vocês. Agora só vai e prestem as atividades públicas. Então, quando é o próprio centro do poder prestando aquela atividade, a gente chama de centralização. Aqui, esse ente da indireta, ele está praticando, ele está atuando por meio de seus próprios órgãos, ele está atuando por meio de seus próprios órgãos e agentes. Vou te dar um exemplo. Quando você vê aí um auditor da Receita Federal atuando. Opa, o auditor da Receita Federal é um agente público da União, não é? A União não faz parte da direta? Centralização. Então, quando é o ente da direta agindo diretamente por meio dos seus próprios órgãos e agentes, é centralização administrativa, porque é o próprio centro do poder que está exercendo aquela atividade. Aqui nós temos só uma pessoa jurídica envolvida, que é a União, ou o Estado, ou o DF, ou o município. Por isso que é centralizado. É o próprio centro do poder prestando a atividade. Molezinha, né? Agora, olha só a descentralização como funciona. Ó. Agora, olha só a descentralização administrativa. O que nós acabamos de ver mesmo? Nós acabamos de ver o seguinte, que tem aqui o centro do poder, né? Quem que é o centro do poder? O centro do poder é o ente da administração pública direta. Beleza, ele é o centro do poder. Só que, cara, ele não consegue, esses entes não conseguem fazer tudo sozinhos, porque é muita coisa. Igual eu falo, é um abacaxi muito grande para descascar sozinho, eles precisam de ajuda. E sabe o que eles podem fazer? Eles pegam essa atribuição e, em vez de eles mesmos fazerem, eles passam para outra pessoa, que pode ser uma pessoa da administração indireta, e, em alguns casos, pode ser também para um particular. Não está mais sendo prestado no centro, mas sim fora do centro, descentralizado. Nesse caso, a direta, olha o que ela faz, ó, ela transfere essa prestação para outra, e agora vem a palavrinha mágica, pessoa, que pode ser uma pessoa da indireta ou mesmo um particular. Olha como é fácil, ó. Centralizado, descentralizado. Ele passou para outra pessoa. Passou para uma autarquia, para uma fundação pública, para uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. Passou por um particular, que seria, por exemplo, um concessionário ou um permissionário de serviços públicos. E nesse caso aqui que a gente está olhando, ó, na descentralização, não há hierarquia. Nessa descentralização que nós estamos analisando, não há hierarquia e também não há subordinação. Por que, professor, que não tem? Porque é o seguinte, entre a direta e a indireta tem hierarquia e subordinação? Nós vimos que não.
O que tem é tutela administrativa, controle finalístico, supervisão ministerial. E entre a direta e o particular, também não tem hierarquia ou subordinação, porque ele apenas fiscaliza. Hierarquia ou subordinação não há. Então olha que simples, ó, centralizado, descentralizado. Não confunda com a desconcentração administrativa, que é uma outra coisa. Olha só a desconcentração administrativa. A desconcentração administrativa, ela já trata da criação de órgãos públicos. Olha que fácil, ó, tá vendo esse ozinho aqui, ó? Esse ozinho aqui é para te lembrar que é um ozinho de órgão. Para lembrar que é um ozinho de órgão. A desconcentração administrativa é a técnica administrativa de divisão ou de distribuição, tanto faz, de divisão interna das competências. Eles dividem internamente as competências. Resumindo, está criando um órgão público. Está criando um órgão público. Agora deixa eu te perguntar, o órgão público é pessoa jurídica? Não é. Então quando a gente desconcentra, está criando uma nova pessoa jurídica? Não, não está criando uma nova pessoa jurídica. Mas aqui, os órgãos públicos são hierarquizados? Ah, eles são. Os órgãos públicos são hierarquizados. Eles são, pode apagar isso, por favor. Eles são hierarquizados? A gente viu que sim. Então o órgão de cima manda no órgão de baixo. Então cuidado para não confundir a desconcentração com a descentralização, pois, embora sejam nomes parecidos, são regras totalmente diferentes que a gente aplica aqui. Então a desconcentração tem o ozinho de órgão, é a técnica de distribuição interna das competências. Aqui nós estamos fazendo o quê? Dividindo internamente as competências de uma pessoa jurídica. Não está sendo criada uma nova PJ. Beleza? Beleza. Vem aqui. Vamos fazer um esqueminha para entender bem essa parte, tá? Fazer um esqueminha para colocar bem na veia a diferença de descentralização e desconcentração. Começa a raciocinar o seguinte. Se é pessoa jurídica, tem personalidade jurídica. Se tem personalidade jurídica, tem patrimônio próprio. E se possui patrimônio próprio, pensa numa casa. Então começa já meio que imaginar a pessoa jurídica como sendo uma casa. Vamos lá? Vamos colocar uma casa aqui? Olha só. Vou colocar uma casa aqui, ó. E essa casa, que a gente vai falar um pouquinho dela, seria a administração pública direta. Por exemplo, a União. Se o serviço público está sendo prestado dentro dessa casa aqui, que é esse ente da direta, qual que é o nome disso? Centralização administrativa. O nome disso é centralização administrativa. Beleza. Agora, se a gente pega e passa para um ente da indireta, o ente da indireta não é pessoa jurídica? Não tem vida própria? Não existe fora dessa casa? Sim. Então, o ente da indireta é como se fosse uma outra casa. O ente da indireta, ó, é como se fosse uma outra casinha. Uma outra casinha. Vamos colocar aqui, então, a indireta. Seria, por exemplo, uma autarquia. Qual que é o nome disso? Descentralização. Descentralização. Então, olha que mole, ó. Se é a direta prestando, centralização. Se é a indireta, descentralização. São pessoas diferentes, então não está um dentro do outro. Nesse exemplo que eu dei, tá? Nesse exemplo aqui da descentralização, houve a criação de uma nova pessoa jurídica? Olha, esse exemplo houve. Aqui nesse exemplozinho aqui da indireta, nós tivemos o quê? A criação de uma nova pessoa jurídica. Aqui foi criada uma pessoa jurídica para indireta, tá? Esquece o particular por enquanto. Só que aqui não há, nesse caso aqui, nós sabemos que não há entre a direta e a indireta hierarquia ou subordinação. Então, entre a direta e a indireta, não há que se falar em hierarquia e subordinação. Tudo isso a gente sabe, né? Muito bem. Então, na descentralização para a indireta, foi criada uma nova pessoa jurídica, mas não há que se falar em hierarquia e subordinação. Agora, vem cá. Quando a gente cria um órgão público, quando um órgão público é criado, eu crio ele fora, igual foi a indireta? Não. O órgão público ele é o quê?
uma distribuição interna das competências de uma pessoa jurídica. Então, o órgão público é como se fosse o quê? Os quartos dessa casa. É como se a gente pegasse essa casa, ó, e dividisse ela em vários quartos. E quando a gente faz essa distribuição interna aqui em órgãos públicos, nós estamos fazendo a chamada desconcentração. Está rolando a chamada desconcentração administrativa. A desconcentração é a criação de órgão. Lembre-se que a desconcentração também pode ser feita dentro da indireta. Também pode ser feita. Agora me responde algumas coisinhas. Quando a gente desconcentra, está sendo criada uma nova pessoa jurídica? Não, pois o órgão público não é pessoa jurídica. Então, na desconcentração, ó, olha só, não há criação de nova PJ. Não há criação de nova pessoa jurídica. E na desconcentração, há hierarquia e subordinação? Ah, aqui há, pois os órgãos públicos são hierarquizados. Eles são subordinados. Então, aqui na desconcentração, aqui sim, nós teremos uma relação de hierarquia. Aqui sim, nós teremos uma relação de subordinação. Então, cuidado com essas distinções. Bem fácil, né? Só que olha só como dá para fazer aqui um quadrilhão de pegadinhas. Quando ela falar para você da descentralização e da desconcentração, embora sejam nomes parecidos, olha como as coisas mudam. Na descentralização foi para outra pessoa. Na desconcentração é dentro da mesma pessoa. Na descentralização para indireta, criou pessoa jurídica nova. Na desconcentração, não há criação de nova pessoa jurídica, pois a gente criou um órgão e órgão não é pessoa jurídica. Na descentralização, não há hierarquia ou subordinação. O que nós temos é aquela fiscalização, a tutela administrativa. Agora, na desconcentração, olha, o dono da casa não manda no quarto da casa? Claro que manda, só se ele for um frouxo para não mandar, ele manda. Então, na desconcentração, nós temos hierarquia e subordinação. Então, embora sejam palavras parecidas, elas mudam um monte de coisa. E é claro que as bancas vão se aproveitar disso e fazer uma pegadinha embolada na outra. Mas é mole, hein? Estando afiado nisso, fica tranquilo que não perde a questão. Essas partes que nós estudamos, que a gente falou então, da direta, indireta, órgão público, centralizado, descentralizado, por si só, já vai vir um monte de questões em prova sobre isso, mas um monte mesmo. E você vai notar aí no seu estudo do direito administrativo que muitos conceitos que aqui foram aprendidos, a gente usa também em outros tópicos. Quando a gente chega em poderes, responsabilidade civil, até mesmo atos, praticamente o direito administrativo inteiro depende de alguns conhecimentos que a gente aprendeu aqui. Por isso que eu falo que é um tópico básico, mas não é aquele tópico básico, tipo assim, é básico. Não, não só nesse sentido. Ele é básico porque ele forma uma base. Ele forma uma base que, em cima dessa base, a gente vai construindo o restante dos tópicos. Por isso que não pode negligenciar. Se você tem uma base fraca, você vai começar a cair em pegadinha de outros tópicos que dele dependem. Mas não vai ter problema não. Só que a gente viu aqui que foi até relativamente superficial, não muito, mediano. Já dá para ver muita coisa e viu que não é difícil, né? Vamos treinar um pouquinho? Fazer algumas questões só para a gente dar uma olhadinha como isso vem em prova. Ó, acompanha comigo aí na sua tela a primeira questão. Entre as pessoas da administração indireta e os entes federativos que as instituíram ou que autorizaram sua criação, inexiste relação de subordinação, havendo entre eles relação de vinculação, que fundamenta o exercício do controle finalístico ou tutela. Então, olha só, a relação que tem aqui entre a administração indireta e os entes federativos. Quem que é ente federativo mesmo? Ente federativo é o ente da direta. A banca falou que inexiste, quer dizer que não há relação de subordinação. Isso é verdade? Olha só, o que nós aprendemos? Ó, que aqui de um lado está a administração direta e ela vem e cria o ente da indireta. E nessa relação aqui, realmente não há subordinação. O que nós temos aqui? É aquela relação de vinculação. Esse ente da indireta, ele fica vinculado aos fins de sua criação. O que a direta pode fazer é aquilo que nós vimos, que é a chamada tutela administrativa
que fundamenta o controle finalístico ou supervisão ministerial. Questão correta. Questão correta. Analisa com calma, olha os detalhezinhos para depois não perder ela de bobeira. Vamos para a próxima, olha só. Em virtude do princípio da reserva legal, a criação dos entes integrantes da administração indireta depende de lei específica. Ah, professor, eu estou ligado que a lei cria, a lei autoriza a criação. Está errado. Calma. Olha o que a questão diz. Princípio da reserva legal. O que é a reserva legal? Fala que algo depende de lei para ser feito. Então a reserva legal fala que a criação dos entes da administração indireta depende de lei. Questão correta. Questão correta. É a lei que cria a autarquia ou é a lei que autoriza a criação dos demais entes? Mas tem que ter o quê? Lei. Tem que ter essa lei. Então, cuidado, que nesse caso, a banca não perguntou se a lei cria, se a lei autoriza. Ela perguntou se a criação depende de lei. Depende, depende. É a lei que cria ou a lei que autoriza. Mas tem que ter lei. Gabarito correto. Próxima questãozinha. Sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, instituídas pelo poder público sob qualquer forma jurídica para exploração de atividades de natureza econômica ou execução de serviços públicos. Dica: antes de sair respondendo, sempre veja de quem a banca está falando e destaca. Ó, sociedade de economia mista. Vamos ver se as regras todas batem? Sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado? Correto. Instituídas pelo poder público? Sim, o poder público que cria elas. Até aí está correto. Sob qualquer forma jurídica? Epa! Elas não adquirem qualquer forma jurídica, não. Elas podem ser criadas apenas, a sociedade de economia mista, apenas na forma de SA, apenas na forma sociedade anônima. Então, ó, já achamos aqui o erro da questão. Vamos continuar analisando. Para a exploração de atividade da natureza econômica ou execução de serviços públicos. Isso aí está correto. Elas podem ser criadas como prestadoras de serviços públicos ou exploradoras de atividade econômica. Essa parte está certa. O erro mesmo era esse, qualquer forma jurídica. Pois a SEM é criada apenas na forma de sociedade anônima. Questão errada. Todas as pessoas jurídicas instituídas pelo Estado, sejam elas pessoas de direito público ou de direito privado, são dotadas de capacidade de autoadministração e de patrimônios próprios. Vamos lá. Direito público está falando de quem? Ah, das autarquias. Está falando da indireta, né? E direito público é autarquia. E direito privado é a fundação pública, a empresa pública e a sociedade de economia mista. Todas elas têm capacidade de autoadministração? Sim, elas têm autonomia administrativa. E todas elas têm patrimônio próprio? Claro, porque elas não são pessoas. Elas são pessoas. Se elas são pessoas, elas têm personalidade jurídica, então elas são titulares de patrimônio próprio. Questão correta. Questão correta. Próxima. Órgão público é uma unidade organizacional sem personalidade jurídica, composta de agentes e competências. Então, olha só, o órgão público, ele é uma unidade organizacional, e aqui vem a palavrinha importante, ó, sem personalidade jurídica, composta de agentes e competências. Correto. O órgão público ele não tem realmente personalidade jurídica, ele é o quê? Uma reunião de agentes e competências, ele é uma divisão interna da pessoa jurídica. Questão correta, pode vir para mim? Tem segredo? Não tem. Só que reparou que a cobrança, em algumas questões, né, que aqui a gente pegou algumas só para dar uma exemplificada mesmo, é incisivo. Então é tipo assim, a pessoa chega na prova e fala, nossa, eu até sei esse conteúdo, mas eu só não lembrei aquele detalhezinho. Então esses detalhezinhos, eles são cobrados. Aqui tem que ter um estudo pontual, porque tipo assim, ah não, eu conheço o tópico, eu estudei, eu sei mais ou menos ali. Não vai resolver. Tem alguns assuntos que você souber mais ou menos, então você consegue desenrolar a questão. Esse aqui não. Esse aqui não. Se você não sabe se é direito público ou direito privado, se é apenas SA, se é qualquer forma jurídica, se é estatuto, se é CLT, não sabe a resposta.
Então, embora seja um tópico que você tem que ter esse conhecimento dele, essa visualização de como ele funciona, de como é a distribuição, algumas decorebas são fundamentais. Tem gente que fala, né, não se pode decorar, se deve aprender. Eu concordo em partes, porque realmente tem que aprender o conteúdo. Você aprendeu que é um órgão público, que o órgão não é personalidade, você entender isso ajuda na memorização. Mas, cara, tem coisa que não é aprender, tem coisa que é decoreba, tem coisa que é pá. Ah, não, eu entendi, eu só não lembro. Então, não lembro a resposta. Por isso que é importante a aula para você aprender o que está sendo feito, o professor te explicar, realmente te ajudar no aprendizado e ajudar você a formar o seu material, formar o conteúdo. Aí depois que você tem isso pronto, muda na cadeira e estuda. Tem que ver uma, tem que ver duas, tem que ver três, tem que ver quatro, tem que ver cinco. É muito comum. A galera estuda, aí fala, mas eu estudo, eu não estou conseguindo tirar uma nota, eu não estou conseguindo evoluir, eu não estou conseguindo decorar. Claro, porque conforme você vai aprendendo, você vai cada vez tendo mais coisas para decorar. E cada vez que você pega teu material, igual você pega teu materialzinho, beleza. Primeira vez que você vai ver, aí você lê, você olha, você marca, aquele troço que vai arrastado. Aí passa para o outro e vai devagarzinho. Só que depois, quando você vem na segunda vez, já é um pouquinho mais rápido, porque muita coisa você já viu. Na terceira, na quarta, na quinta, poxa, chega uma hora que você está lendo pela 10ª vez aquilo, você já está enjoado, você já cansou de ver aquele negócio. É tudo familiar. Você não tem que ficar lendo, é direto na veia. Aí você já começa a entender bem o conteúdo, as explicações elas vão começando a ficar um pouco mais desnecessárias. Você vai direto no conteúdo. Público, privado, cria, autoriza, registro, aí, entendeu? É só questão de refrescar a memória. Só que isso vem com o tempo. Isso não é uma coisa automática que você, tipo assim, aperta um botão um dia e começa a acontecer. O que você decide. Não, você vai estudando, você vai vendo, vai revisando, vai passando material 1, 2, 3, 4. O importante é a repetição. É isso que te ajuda na memorização e na famosa decoreba. E com o tempo vai ficando mais rápido. Pode reparar, pega lá um determinado tópico e olha uma. No outro dia você olha de novo, depois você olha de novo. Você vai ver que depois você está acostumado com aquilo que está escrito e tua visão começa a ficar seletiva. O teu estudo fica seletivo no seguinte sentido. Aquelas partes mais assim de boa, você já aprendeu. Você vai só nos detalhes, só nos pontos-chave. E aí é sucesso. Então, vai com calma, vai estudando, vai aprendendo, não pule etapas, estude o conteúdo, tente entender o que dá para entender, faça as questões e vai seguindo, tá? Porque não adianta esperar entender 100% do tópico para seguir, não. Desapega. Tipo, aprende o que dá e vai seguindo. Porque conforme você vai ciclando, conforme você vai começando a rever o assunto de novo, aquilo que não fazia sentido começa a fazer. Aquilo que era coisa de outro mundo começa a ficar de boa. E com o tempo a velocidade vai vindo e vai melhorando e vai ajudando no estudo. Então não tenha pressa, tenha qualidade, entendeu? Tem aquela coisa que realmente você absorva, porque conforme vai rodando, fica tranquilo, que a revisão vem sozinho, não pire com revisão. Uma coisa que a galera tem muita preocupação é com a tal da revisão. Não tenha pressa com isso. A revisão é lá na frente, é lá no final. O importante é o aprendizado, é formar o material, é você realmente entender o conteúdo. Porque não adianta nada você ter um baita do materialzão desse tamanho também e não entende o que está sendo falado ali dentro. Ou é um material que é muito extenso, está cheio de coisas, você não sabe o que cai mais, não sabe o que cai menos. Ele tem que ser pontual, ele tem que vir como a banca vai cobrar no que a banca cobra. Porque também se você fica com muita coisa, além de demorar para você conseguir rodar tudo, aí você não sabe o que cai mais, o que cai menos, não dá prioridade. Às vezes fica decorando umas coisas estratosféricas que quase nunca vem e não sabe uma coisa boba. Então esse direcionamento é importante também, beleza? Obrigado aí por ter acompanhado. Projeto bacana aí para ajudar na parte introdutória. Teremos mais uma aulinha ainda para a gente deixar o conteúdo dessa parte inicial bem filé. Agora é contigo. Decide estudar aí, decide mudar de vida, acredita nisso que vai dar certo. Valeu? Grande abraço, obrigado pelo carinho, pela confiança. Tamo junto, até a próxima aula.